De volta com o Magazine ao vivo. E olha, quando você for cozinhar e acabar o seu gás, não precisa se preocupar. Baixa logo aí o aplicativo para pedidos de gás da Afogás. Além das botijas de 8, 5 e 13 quilos, agora você também pode pedir um garrafão de água de 20 litros. Tudo para facilitar a sua vida. E tem mais novidades. Antes, você podia pagar no cartão de crédito direto ali no aplicativo ou em dinheiro para o entregador. Agora, além dessas duas opções que continuam, você pode ainda pagar no débito, porque o entregador vai levar a maquineta do cartão até você. Eles entregam em toda a cidade, de domingo a domingo, tudo para facilitar a sua vida e chegar bem rapidinho para você não perder a hora do almoço. Então baixa logo aí o aplicativo da Afogás, está disponível na Google Store e na Apple, então não perde tempo. Acabou o gás, pegou o celular, fez seu pedido, a botija ou o garrafão de água já vai estar aí na sua casa. E vamos então para a receita de hoje, que olha, tá sensacional. Um bolo de Páscoa maravilhoso para você fazer, com uma casca crocante de chocolate por fora e um recheio maravilhoso por dentro. E quem vai ensinar o modo de preparo dessa delícia é a Priscila Fernandes, que é confeiteira. Seja bem-vinda, Priscila. E ela já... gente, olha essa imagem aqui de chocolate derretido. Ela já está iniciando aqui um pouquinho o processo para adiantar para vocês. E vamos lá. Esse é um bolo que chama muita atenção. Também conhecido como bolo bombom. E aí, na Páscoa, pode colocar aqueles detalhezinhos de coelhinho, de cenoura, né? Quem trabalha com chocolate dá para moldar coelhinhos, até decorar com ovos de Páscoa mesmo, porque na verdade ele é como se fosse um ovo gigante, né? Isso. Só que ao invés de ser recheado com trufa, como geralmente é, ele é recheado com um bolo. Gente, fica bom demais, olha. E dá para fazer versões menores, né? Que eu já vi em alguns Instagrams. Ela usa aqui essa embalagem, que é aquela ela básica, tem né, pra 21 bolo. centímetros, Mas geralmente eu faço o bolo de pote, na versão dele também, no próprio potinho do bolo de pote, eu faço para vender. Olha aí. Tem o gigante, o médio e vários Usando a tamanhos. criatividade. Então, o primeiro passo utiliza justamente essa tampa, né? Daquela tampa de É forminha de descartável bolo. mesmo, né? E deixa eu pegar aqui o pincel para você. Vamos lá, conta pra gente como é que funciona. Primeiro a gente derrete o chocolate, né? Eu gosto muito de usar o chocolate nobre, porque o sabor fica muito melhor. O fracionado pode também, mas quem prefere o chocolate nobre, ele fica melhor. Aí a gente despeja assim na forma. Tô só limpando aqui o pincel. Ixi, a gente vai E ter aí, que como o adaptar aqui, chocolate Priscila. é meio líquido, a gente já consegue ir fazendo assim, é só ir girando como se fosse mesmo uma forma de ovo de Páscoa. E aí não precisa passar nada para untar. Não, não. Porque é como a forma é de acetato, né, é o mesmo material da forma de ovo de Páscoa mesmo. Ele naturalmente, quando vai para a geladeira, ele já solta. Porque assim, a gente faz uma camada primeiro, aí leva para a geladeira, fica 10 minutos até esse chocolate secar. Depois que ele seca, a gente retira, passa uma segunda camada de chocolate e leva para a geladeira mais 10 minutos. Quem fazia ovo de Páscoa antigamente lembra bem desse processo, porque hoje as forminhas têm aquele materialzinho de silicone que aí você já coloca de uma vez. Já faz Mas o molde. antes era assim, colocava, esperava endurecer, colocava outra camada, até chegar na espessura que você queria. Isso. E aí, esse chocolate é meio amargo e é chocolate ao leite? Esse aqui é meio amargo. Eu gosto porque como o recheio do bolo já é muito doce, já é brigadeiro, ele dá uma quebrada no doce. Mas quem gosta de chocolate ao leite, pode colocar fica, também, né? a preferência da pessoa. E aí, então, você vai cobrir toda a tampa e vai levar para a geladeira. Em média, 10 minutinhos? 10 minutos cada camada. Aí depende se a pessoa quiser ela com uma espessura mais grossa e banha duas, Uma três camadinha vezes. só não dá, né? Tem que ter Não, mais de uma, pelo quando menos. a gente for desenformar, como o bolo é muito pesado, Ela pode quebrar. Né? ele corre risco de rachar. Então, pronto. Aí leva para a geladeira. Vontade de passar o dedo aqui nesse chocolate, hein? Com morango, então... Será que eu posso, Priscila? Só rapidinho. Olha, gente. Deixa eu só... Delícia. Aí agora a gente vai fazer a geleia. Todos os bolos que eu faço, eu procuro fazer tudo natural, sem conservante, sem corante, sem nada, nenhum tipo de aditivo químico, né? Então, para geleia, a gente usa 200 gramas de açúcar, cristal.
Essa geleia, inclusive, você pode usar para outras coisas na sua casa, inclusive com sorvete, eu já tomei, ficou uma delícia. Eu comecei a fazer para pôr nos bolos, né? E os clientes sempre perguntavam, onde é que tu compra essa geleia? E eu digo, não sei o que faço. Aí começaram a querer para vender, né? Olha. E aí agora eu faço para vender também. Olha, então em casa você pode fazer a geleia. O ponto do morango, tem algum ponto específico? Depois que começa a ferver, vai derreter o açúcar todo, né? E aí ele vai começar a apurar, fazer aquele ponto de calda. Eu deixo ele ferver, depois que começa a ferver, uns 5 a 7 minutos mais ou menos, que é para apurar mesmo e a calda pegar o gosto do morango, porque ele só leva o morango e açúcar. Não tem corante para poder ficar com essa cor. Olha só como é que fica. Depois que você deixar ali, né, ferver um pouquinho, o morango vai se desfazer e vira mesmo uma geleia. Super natural, né? Porque é um pedaço do morango mesmo, de verdade. E eu gosto de usar esse açúcar cristal porque o açúcar, quanto mais grosso ele é, mais natural, né? Pode ser feito com açúcar mascavo também. Pode também? Pode, com aquele demerara. Legal. Então, já temos aqui 2 passos da receita, que é a parte de fora, né, o chocolate, a geleia, e agora a gente vai pro recheio. Isso. O recheio eu uso um brigadeiro branco trufado. Como é o brigadeiro branco trufado? É mais o ponto dele, né? Eu uso 2 latas de leite condensado, para essa receita, para esse tamanho do bolo, que essa forma tem 21 centímetros, né? Entendi. Aí eu uso 2 latas. Mas olha, esse brigadeiro eu uso para fazer recheio de bolo de pote, para fazer naked cake. A diferença mesmo é o ponto dele, porque pro naked cake... Que é aquele bolo sem cobertura, né? O bolo pelado. Ele precisa estar num ponto mais firme, porque eu uso o bico de confeitar. Ah, entendi. E ele é trufado porque ele leva o creme de leite, 2 caixinhas de creme de leite. Então, 2 de leite condensado, 2 de creme de leite. 200 ml de leite de coco. Ah, vai leite de coco? Vai. Então, o tempo dele de cozimento é um pouquinho maior, por ter o leite de coco, E aí ele fica na mesma consistência do brigadeiro? Fica, só que ele não fica aquele brigadeiro puxa-puxa. Ah, que geralmente a gente faz o brigadeiro e quer comer, fica grudando no dente, né? E esse não fica. Esse não. Então, olha, mostra aí o bolo pronto. Agora ela tá colocando aqui a baunilha. Uma colher de sopa de baunilha, de essência de baunilha. E tudo isso, gente, ela tá misturando sem estar no fogo, né? Tá só no fogão, mas não tá ligado. A gente primeiro mexe tudo, dilui todos os ingredientes. Depois que tiver tudo bem incorporado, aí eu ligo o fogo. E lembrando que o fogo sempre tem que ser baixo, porque como é brigadeiro branco, para não ficar aquele fundinho queimado e depois quando for decorar fica aqueles pedaços escuros. Então tem que ter paciência, hein, para preparar esse recheio. Agora... uma colher de sopa de manteiga. Tem que ser manteiga mesmo ou pode ser margarina eu tenho também? a preferência por manteiga mesmo. E os meus bolos são feitos com manteiga de fazenda. Né? Olha, que delícia! Manteiga industrializada. Porque, fica mais querendo gostoso, ou nem, tem um aditivo químico, né? E esse aqui não tem. Então, olha, mostra o bolo pronto, o bolo de bombom de Páscoa que a gente está ensinando a fazer hoje aqui. Ficou com água na boca. Tá com vontade de comer aí esse bolo? Então, olha bem para esses morangos. Olha bem, presta bastante atenção, porque daqui a pouquinho a gente vai atender ligação. E esse bolo pode ser seu. Olha que delícia. Tem um aniversário hoje de alguém da tua casa? Já aproveita que você ganha esse bolo, já leva de presente, né? Isso. Um presentão. Ou se não, só reúne mesmo a família, olha, pode chamar todo mundo, porque ele é um bolo grande. Eu tenho certeza que vai fazer muito sucesso. E é o tipo de sobremesa que não precisa de data comemorativa. Não precisa. E nem precisa chamar 2 vezes pra pessoa comer, né? Chamou uma, eu tenho certeza que ela já vai estar lá. A gente só insiste pra trabalhar, né? E aí, olha, vai mexer até chegar no ponto. Ela já trouxe aqui ele pronto. Isso. Ele vai ficar nessa consistência. Um brigadeiro branco mesmo, né? Só que ele fica nesse ponto trufado, que é justamente como se fosse aquele recheio de trufa. Sei. Daquele bombom mais molinho, mais cremosinho, né? Isso. Ele não fica esticando assim. Puxa-puxa, né, que a gente chama. Então, pronto. Além disso, como a gente tá falando de bolo, você vai fazer um bolo tradicional. Isso. Tem uma massa específica? Você prefere a massa de pão de ló? Ou pode ser qualquer massa? Não, eu uso bolo. Não bolo gosto mesmo. de pão de ló. Então pronto. E agora a gente vai pra montagem, que é, acho que a grande curiosidade. Lembra daquela forma que no início ela passou o chocolate, levou pra geladeira? Geladeira? Opa! Aqui ela já passou várias camadas. Quantas camadas tem aqui? 3. 3? Isso. E aí
Olha, tá vendo que ele vai soltando? Dá pra ver, gente, o espacinho do ar aqui? E agora ela vai mostrar como é que você vai montar. A montagem ainda acontece aqui dentro. Isso, eu só preciso de uma colher. Uma colher? Vou pegar pra você. Colher grande, pequena? Pode ser de sopa. Colher de sopa. E já já eu vou passar os ingredientes. Você pode rever essa receita no Acritica Play também, ver todos os passos, se você ficar com alguma dúvida. Então, eu primeiro passo uma camada do recheio, né? Porque ele vai servir como se fosse uma cola pro bolo, para não ficar aquele bolo solto dentro do bolo. Dentro da casquinha, né? Chocolate. Isso, da casquinha. E na verdade, o forte desse bolo é ter bastante recheio, né? Porque como é um bombom, ele fica bem bombom mesmo, assim. Bombom é bastante recheio. E depois que ele tá pronto, ele tem que ficar dentro da geladeira, mantido resfriado? Depois que a casquinha tá pronta, eu tiro da geladeira, né? E depois da montagem, quando eu finalizo a montagem, eu passo um plástico filme e deixo 2 horas na geladeira. Que é para os ingredientes incorporar na massa do bolo, a geleia, isso. E aí depois dessas 2 horas eu desenformo e aí a gente pode decorar da forma como preferir. Aí aqui eu coloquei uma camada de recheio e eu vou colocar uma camada de bolo. Aqui eu já trouxe o bolo cortado. Como eu uso o bolo e o bolo é com a manteiga, ele fica um bolo bem molhadinho. Né? E o ideal é que você faça o bolo numa forma alta, como essa, para ter as camadas? A pessoa pode fazer uma forma alta ou pode fazer 2, 3 bolos, como a pessoa preferir. Eu fiz aqui uma forma alta. Assim dá menos trabalho. Isso. E aí eu tirei toda a casquinha dele, toda a superfície de cima, do fundo, das laterais, para ele ficar bem só o bolo branquinho mesmo, né? Aí vai encaixando com a mão mesmo. Não tem problema se quebrar na bordinha aqui, né? Não, porque vai ficar dentro aqui. Olha, gente. Esse bolo já tá bem amanteigado, então se a pessoa preferir, pode dar uma molhadinha e tal. Geralmente eu faço uma calda com a baunilha, água e açúcar, né? Pra deixar ele bem umidozinho. Aí aqui eu venho com recheio de novo. Recheio branco. Isso. E aí também vai muito da sua criatividade. Se você quiser inovar, né, fazer coisas diferentes, pode variar nas camadas dos recheios. Pode. Até o chocolate pode ser com chocolate branco e, no caso, o bolo de chocolate preto com brigadeiro preto. Aí fica a critério da pessoa, com né? mousse de cupuaçu, eu já tô pensando aqui, com mousse de cupuaçu, de maracujá, que vai ficar tipo uma trufazinha mesmo, Eu né? faço ele também com o recheio com cupuaçu com castanha. Então dá pra fazer aí muitas versões desse bolo. Isso. Aí bastante recheio. Sem miserê. Isso. E aí a gente vem com a geleia. Olha o brilho desta geleia. Que coisa mais linda. Aí a gente coloca assim também bem generoso e vai espalhando. Nossa, eu não paro de pensar do momento que a gente vai cortar ali esse bolo. E olha, o bolo pode ser seu, hein? Você pode levar esse bolo pra casa. Diretora, a pessoa tem que adivinhar quantos morangos tem aí em cima, é isso? Olha, então presta bastante atenção. Você tem que adivinhar quantos morangos tem na decoração deste bolo. Tá bom, tira, senão já contaram tudo aí. Tá bom, tá bom, tá bom. Aí aqui eu uso os morangos inteiros, né? Só tirei mesmo o cabinho, que é pra limpar, já tá lavado. E eu uso ele inteiro, que é pra evitar dele soltar água, né? Ah, como porque a quando a fruta gente corta, né? E aí a durabilidade dele? Pois é, como o morango é inteiro, ele dura até 3 dias na geladeira. Se tivesse cortado, aí o ideal seria comer na hora, né? Entendi. Porque o morango depois fica soltando água. E aí a gente põe a camada bem... Priscila, esse recheio, ele é bem generoso, né, gente? Olha, são 3 camadas de recheio praticamente. Isso. Foi o creme branco, a geleia e o morango. Isso. Aí, olha, depois que você colocou aí bem bonitinho, assim, os morangos... eu arrumo tudo, aí coloco a outra camada de bolo, né? E por último finalizo com o doce, até ele ficar bem rente à forma. Porque não pode ficar uma diferença, porque quando a gente desenformar, vai quebrar, o fundo pode afundar, no caso. Então finaliza com creme branco. Isso. E aí passo o papel filme, levo para geladeira ainda dentro dessa forma. 2 horas, fica por lá. 2 horas. Quando eu tirar, aí desenforma. Aí é a oração. Aí é o nervoso. Aí é o momento que você pode, de repente, se não tiver cuidado, desmontar todo o trabalho que você teve. Isso. Então, geralmente, tem que ter bastante cuidado, né? Porque essa forma, como ela tem, não sei se dá pra ver, mas ela tem aqui uns vácuozinhos, que é onde ela encaixa no fundo, no prato dela, né?
Então, geralmente, antes de desenformar, eu corto essa parte aqui, retiro com uma faca mesmo e depois só desenformo com essa parte de cima, porque aí ele solta mais fácil. Corta tirando o chocolate mesmo dessa parte? Não. Ah, corta só só o a acetato. forma. Isso. Ah, tá. E aí tem que virar com bastante delicadeza, fazer ali uma oração, como a Priscila falou, para poder ficar firme. E aí, a gente tem o bolo pronto que eu vou experimentar agora. Olha, a receita ela tem bastante ingrediente, né? Como são 3 passos, eu vou passar aqui para vocês, mas vou pedir também para colocar na nossa página do Facebook, para vocês terem tudinho, porque eu tenho certeza que o pessoal de casa vai querer fazer esse bolo. Ele é lindo demais para um aniversário, para você presentear ou mesmo para vender. Então você vai precisar, para a massa do bolo, de 6 colheres de manteiga, 2 xícaras de meia de chá de açúcar, 2 colheres de sopa de essência de baunilha, 6 ovos inteiros, 3 xícaras de chá de leite líquido, 5 xícaras de farinha de trigo sem fermento e aí 4 colheres de chá de fermento químico. Esses são os ingredientes para a massa do bolo. Para esse creme branco ou brigadeiro branco, você vai precisar de 2 latas de leite condensado, 2 de creme de leite, 200 ml de leite de coco, aí uma colher de sopa bem cheia de manteiga e uma colher também de essência de baunilha, além dos morangos inteiros, né, que depois vão entrar ali para decorar. Já a geleia de morango, muito simples, é só morango e açúcar, né? São 200 gramas de morango para 200... É sempre a mesma quantidade? Tenta balancear? Se for 1 quilo de morango... 1 quilo de açúcar. Se a pessoa gosta da geleia um pouco mais azedinha e tal, aí coloca um pouco menos de açúcar. Mas para ficar nesse ponto, eu geralmente coloco a mesma quantidade. Priscila, vem aqui comigo agora para eu experimentar esse bolo, porque esse que a Priscila tá fazendo, que ela tá finalizando... Ele tem um segredo, a gente precisa esquentar a faca. Ah, não, no fogo? É. Enquanto... Então vamos lá, deixa eu esquentar aqui. Detalhe para quando você for cortar aí na sua casa, hein? Esquenta e aí ela vem cortar aqui, porque ela que vai cortar com essa faca, gente. Porque se eu cortar sem esquentar, o que acontece, Priscila? Se a pessoa gostar do bolo assim crocante, cheio de pedaços de chocolate, não tem problema. Ele quebra, porque ele fica bem crocante mesmo. Então, e como eu uso chocolate nobre, ele, quando a gente quebra, ele faz bem aquele barulhinho de ovo de Páscoa, assim, aquele crack. Então vamos lá, enquanto ela aquece ali a faca pra gente cortar esse bolo e eu experimentar, a gente vai atender a primeira ligação. 21 23 10 20. Ó, já tem gente ligando, claro. Alô? Oi, bom dia. Bom dia. Com quem eu falo? O Robson. Robson, de que bairro? Zumbi dos Palmares. Zumbi dos Palmares? Robson, gosta de doce? Adoro, Ludmila. Ficou com água na boca quando viu esse bolo lindo? Muita água, não, tô babando aqui. Então, olha, Robson, você tem que me dizer quantos morangos tem aqui na decoração desse bolo. E aí, será que você acerta? Baixa só um pouquinho o volume da sua TV para você me escutar pelo telefone, tá? Quantos morangos você acha que tem aqui? 12. 12? Isso. Não são 12, Robson. Poxa vida. Mas obrigada pela sua participação, viu? Bom, você aí de casa tá vendo, né? 12 não são. E agora a gente vai cortando, é o tempo de você ligar de novo. 21, 23, 10, 20. Aí com a faca bem quente, a gente coloca, olha, faz aquele... Olha, fez até o barulhinho. Pra ir derretendo o chocolate. Isso. Liga aí, 21, 23, 10, 20, enquanto ela vai cortando esse bolo maravilhoso, você pode ligar, porque aquele que ela preparou ao vivo pode ser seu. Tem que adivinhar quantos morangos tem aqui. Eu tentei contar rápido ali enquanto o Robson estava no telefone, mas você aí de casa tá vendo. Eles estão facilitando bastante, hein? A imagem tá aí para você poder contar e ligar para mim. 21, 23, 10, 20. Tem que esquentar um pouquinho mais, senão vai vir uma fatia bem grande, Mas você consegue cortar sem esquentar? Se fosse faca. Tá. Foi. Estamos aqui cortando. Ele dá um trabalhinho para cortar, né, Priscila? Dá, tem que ter a faca bem quente, porque aí ela desliza no chocolate. Ou uma faca bem afiada também funciona? Não, ela vai rachar também, mesmo, né? Isso. Olha aí, gente. Olha, prepara. Prepara que o negócio agora é bonito. É bastante recheio para um bolo só. Vai ligando que você pode ganhar esse bolo. 21, 23, 10, 20. Tem que me dizer quantos morangos tem aqui na decoração, tá?
São só os morangos inteiros, a minha diretora está dizendo aqui. Quantos morangos inteiros tem na decoração deste bolo? Quantos? Vai contando aí. Olha, Jesus misericordioso. Que maravilha. E olha um pedacinho, coisa pouca que a Priscila colocou aqui. Aí a gente vira aqui para mostrar como é que ele fica dentro. Olha, nossa. Vai ligando, gente, enquanto eu vou experimentando. Quantos morangos inteiros tem nessa decoração aí, hein? Ai, delícia! Ai, ai, delícia! É o tipo de bolo que quem come vicia. Gente, a combinação desse creme branco com essa geleia... Ela quebra um pouco, porque ela é bem cítrica, né? Ela é bem azedinha do morango e ela quebra o doce do brigadeiro. E, na verdade, esse brigadeiro nem fica tão doce, porque ele leva o creme de leite, o leite de coco. Sensacional. Sensacional. Vamos então atender mais uma ligação para ver se alguém vai levar esse bolo hoje, hein? Cadê? Tem alguém me ligando já na linha? 21, 23, 10, 20. Vamos lá. Alô? Oi, Lude. Bom dia. Com quem eu falo? Bom dia, com a Jeane. Jeane, que bairro você mora? Cidade Nova. Cidade Nova. Ficou com água na boca quando viu esse bolo, Jeane? Mesmo, com certeza. Ficou mesmo, né? Não tem como ver esse bolo e não querer. Então vamos lá, hein? Será que você vai ganhar esse bolo hoje? Quantos morangos inteiros tem na decoração do bolo? Tá fácil, hein? 8 morangos. 8 morangos? Deixa eu perguntar aqui na minha diretora. São 8? São 8! Parabéns, Jeane! Olha, chama aí os amigos, a família e compartilha esse bolo porque ele tá bom demais, demais. Obrigada, viu? Olha, vou guardar esse pedaço de bolo aqui que eu vou comer ele inteiro, que ele é bom demais. Muito obrigada, viu, Priscila? Nada, eu que agradeço. E aí, quem quiser fazer a encomenda, o contato da Priscila tá aparecendo aqui embaixo. E tem esse e muitos outros bolos maravilhosos, sim, né? Sim, naked cake, bolo de pote, tortas, várias delícias. Mas esse aqui vocês não vão se arrepender, não. Ele é bom demais. Obrigada, pode ficar à vontade na nossa cozinha. E olha, no próximo bloco a gente traz aí os detalhes da Semana de Moda em São Paulo com a Nath. E também vai ter presente para quem tá em casa. Hoje tá cheio de presente por aqui, né? Não muda de canal, não. Eu volto já já. Enquanto isso, vou aqui, ó.